a política eclesiástica, ou seja, a política e o eclesiástico. Uma conversa que vamos ter aqui. Um líder cristão, ele tem que aprender a lidar com os demais poderes existentes no mundo. E um dos poderes que existe nesse mundo chama-se poder político. Então não dá para um político dizer que a política é do diabo, que é do cão, que é do Satanás, se isolar dentro de sua igreja. Existem muitos que dizem isso. Mas isso é ilusão. No final, se você olhar bem, essa igreja está sendo beneficiada por algum político, sempre recebe oferta, ajuda, alguma coisa. Já vi líderes cristãos dizer que a política é algo extremamente diabólico e receber 400 mil reais em verbas da prefeitura e do estado. Admire-se os senhores. Olha o discurso do cara. Política, olha, não é coisa de cristão. Política, muitos cristãos se vendem e recebendo uma verba de 400 mil reais, tanto do estado quanto da prefeitura. Isso é se contradizer. Um cristão, ele deve saber lidar com a política. Ele não deve ser aquele cristão fanático que vai para um comício com a bandeira, gritando o nome do político, falando, berrando, né? Brigando com os irmãos da igreja porque ele apoia tal vereador, apoia tal prefeito, apoia tal deputado. Não precisa brigar. Ele deve tratar bem. Aquelas autoridades políticas devem ser bem tratadas pelas autoridades eclesiásticas. E o pastor em si, um líder em si, ele é uma autoridade. Quando ele chega no meio dos políticos, ele é bem recebido, ele deve ser bem recebido. Se ele não for, ele deve se impor, porque ele é uma autoridade. Apoie ele ou não qualquer um dos políticos. Então, quando há um aniversário da cidade, quando há um evento muito forte, os pastores principais da cidade são chamados, juntamente com padres, são autoridades eclesiásticas. E o pastor tem que saber se comportar, estar bem vestido, falar bem, mesmo que não goste de algum político ou tenha alguma queixa contra ele, falar bem com ele, porque ali não é o campo de discussão. Ali não é o campo da discórdia, ali é o campo da representação. Dentro da igreja, a política está presente. Não a política partidária, mas aonde existe pessoas, aonde existe gente, existe política. Então você vai encontrar ali jovens que não gostam do conjunto de senhoras, senhoras que tem um grupinho e o outro grupinho não consegue entrar. Então existe aquele presbítero que quer tomar o lugar do outro, ou às vezes do pastor. A política eclesiástica. Não dá para fugir disso. Agora o pastor, o presidente, ele deve ser o dominador. Ele é o dominador. A Bíblia diz, quem não domina bem a sua casa não governará ou dominará a casa de Deus. Então é um governador. Então ele está ali para identificar esses grupos, identificar as queixas deles e tentar amenizar as coisas para que a igreja não se torne uma contra a outra, jovem contra velho, velho contra jovem, é uma confusão danada. Não, desse jeito não. Então o cristão, ele deve ser um bom político, não aquele político fajuto, partidário, conversador, enganador. Mas ele é também um político, que a opinião dele vai repercutir perante a sociedade, queira ele ou não. Um ato de um pastor, ele é um ato muito forte. E esse ato, ele tem consequências em toda a sociedade, não é só na igreja. Costumo dizer que o pastor não é o pastor de uma igreja local. Vamos dizer que sua igreja tenha 200 pessoas. E você é um pastor. Então você não é o pastor daquelas 200 pessoas. Não, eu sou pastor de quê? Você é pastor da cidade inteira. Aquelas 200 pessoas representam famílias, amigos, parentes de uma vasta região da cidade. Então, se houver alguma coisa boa, aí o meu pastor lá da minha igrejinha, ali, ó, bênção, glória. Se acontecer alguma coisa errada, a conversa é do mesmo jeito. Rapaz, fulano daquela igrejinha assim, dobrando naquela curva, ó. Porque o pastor é um cargo político, sim, sociopolítico. Ele lida com a massa, por isso que a gente está bem vestido. Eu estou aqui perante vocês, gravata bem passada, paletó bem passado, mesmo sendo um vídeo. Por quê? Eu sou um líder.
e eu tenho que me comportar como tal em respeito aos meus liderados. Então não convém o pastor ele abrir de mão do respeito, ou ser muito liberal, ou seja, fugir da ética, usar aquela sunguinha na praia. Não precisa. Não precisa. Meu irmão, eu sou livre, Cristo me libertou, tudo bem. Mas você tem que ter um senso do ridículo. Algumas coisas ficam ridículas. E para um pastor que é considerado um pai de uma sociedade, de um grupo de pessoas, algumas atitudes ficam ridículas. Por exemplo, o pastor gosta da esposa, sim, beija a esposa. Oh, coisa maravilhosa, né? Mas não aquele desentupidor de pia na frente da igreja. O pessoal olha o pastor ali, por quê? Fica feio. Então temos que saber, ter o senso do ridículo, saber quando entrar, quando sair. Se é conveniente você ir para uma casa naquela hora, e se você chegar lá e notar que você está sendo inconveniente, que as pessoas estão ali lhe dando atenção forçada, saia. Olha só como é a questão do eclesiástico e a política. Ele deve saber aonde e como entrar, de que forma entrar e de que forma sair. Temos que aprender a entrar e a sair, o que fazer e o que não fazer, o que convém e o que não convém a você. Como pastor e representante de uma massa, saiba que todas as suas atitudes, todos os seus atos, são atos puramente políticos, porque vai representar uma massa. Você está na televisão, então está lá o membro da sua igreja lá do outro lado. Olha, lá está meu pastor. Aquele cara ali é o meu pastor. Aí o outro olha, eita, é seu pastor mesmo? É o meu pastor. Então se você estiver fazendo bonito, ele vai sentir orgulho. Se você estiver fazendo errado, alguma coisa errada, então ele vai sentir vergonha. Então, meu amigo, temos que aprender a lidar com a questão da política eclesiástica, tanto dentro da igreja, saber lidar com os grupos, porque tem muito grupo, viu? Você olha para uma igreja e você pensa que não tem grupo nenhum, que quando você começa a conviver, você vê grupo fulano, a irmã Maria gosta da irmã Célia, que não gosta da irmã Antônia, e que tem um grupo na mocidade. Isso é errado, isso é do diabo, é do cão? Não, isso é do ser humano. E você que vai trabalhar com o ser humano tem que aprender a lidar com essa situação que aparentemente é fácil, que aparentemente é banal, mas o que? Se o líder, se o pastor perder o controle, pode botar a igreja todinha no chão, pode prejudicar toda a igreja. Temos que aprender a lidar com isso, aprender que estamos aqui não para nos escondermos do mundo. Eu estou com medo do mundo, meu Deus do céu, não. Mas estamos aqui para mudar o mundo, para dizer, ei, eu estou aqui e eu obedeço a Bíblia Sagrada. Olha, eu obedeço a palavra de Deus e tem que ser assim. Ou vamos entrar em um acordo. Olha, peraí, não é assim não, vamos conversar. Então é isso, não é medinho. Meu Deus, eu não apoio fulano, eu não apoio porque eu tenho medo. Medo não. Você tem que ter ousadia, um caráter ousado. E saber dizer, e saber o seu apoio, sem apoio exagerado. Porque do jeito que existem pastores que dizem que a política é do diabo, existem outros que brigam na igreja, trocam porrada e tudo por causa de políticos. E existe aquele camuflado, a política do cão. Eu já vi um pastor presidente tirar um pastor de uma cidade pequena, porque o pastor era secretário do prefeito e o prefeito era candidato. E a igreja não gastava nada com esse pastor, porque ele era empregado do prefeito. Ele tirou esse pastor da cidade pequena, deixou a igreja vazia, e hoje atualmente a igreja está zero. Mas quando o irmão desse pastor presidente, o que tirou, se candidatou a prefeito de uma cidade,
Esse homem se transformou, chegou até a trocar tapas na igreja com irmãos por causa do seu irmão, que tinha que ser prefeito. E de fato o irmão dele foi prefeito, foi candidato, ganhou e foi prefeito. E ele e a esposa dele foi secretária do prefeito eleito. E o pastor lá da cidadezinha pequena? Foi afastado. Por que ele foi afastado? Por causa da política. A contradição. Temos que ter cuidado com isso, de não nos contradizer, de ter uma linha clara, aberta. Não adianta esconder, não tem para que camuflar. Temos que buscar o equilíbrio de Deus na nossa política e nos nossos púlpitos. Amém.